É o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Glória seja dado ao teu nome para todo sempre. O Senhor é digno de adoração, de louvor, de exaltação. Nós somos teus filhos, aleluia, e te exaltamos e te glorificamos em espírito e em verdade. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu imenso amor, aleluia, pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Pai, fala conosco na sua forma de falar, na sua multiforme graça, se revela para nós através da tua palavra, que o teu Espírito alinhe os nossos corações, que a tua palavra alinhe os nossos corações, que o Senhor, aleluia, tenha liberdade de se mover em nós e através de nós, porque o Senhor, aleluia, é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo. Goteja a tua sabedoria e desenrola os teus pergaminhos, em nome de Jesus. A igreja diz: quem pode abrir comigo, abra a Bíblia Sagrada no livro de Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 17, aleluia, aleluia, capítulo 17, todos acharam? A partir do versículo 16, diz assim a palavra do Eterno. O tema está dizendo aqui: o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isto, pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidaram senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando, observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Amém? Podeis tomar sua assento em nome de Jesus. Amados,
Deus é tremendo. E Ele nos deixou esta Bíblia, esta palavra sagrada, para nos alinhar, para nos moldar, para nos aperfeiçoar, pois quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem é de Deus aceita a palavra, mesmo sendo dura, ou mesmo sendo branda. Quem é de Deus quer entrar pela porta, e Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E diante dessa verdade que se chama Jesus Cristo, dessa verdade que é o Evangelho de Jesus Cristo, da palavra de Deus, aleluia, Ele nos confronta na nossa fé para vivermos uma realidade de santidade, de convicção, de compromisso, de aliança, de certeza que não estamos aqui por acaso, não estamos aqui para passar horas, mas estamos aqui para adorar a Ele, que é digno de honra, glória, louvor e adoração. E aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de quê? Do Espírito de Deus, do Espírito Santo, aleluia, ele estava pregando aos atenienses, depois em Bereia, e ele continua pregando a palavra, anunciando o Evangelho, e ele encontra em Bereia homens e mulheres que estavam observando o que ele falava atentamente, e conferia o que ele falava, se havia verdade ou se havia inverdade. E eles se converteram, muitos deles aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, porque conferiu e quis viver essa verdade que Paulo pregava. E esses crentes de Bereia, eles foram, aleluia, alcançados de uma forma maravilhosa. É importante não só ter a Bíblia Sagrada como um livro qualquer, mas é importante ter a Bíblia Sagrada como o livro dos livros, o livro da eternidade, o livro de Deus. Então tudo que está escrito é para o nosso ensino, tudo que está escrito é para o nosso crescimento, para o nosso aproveitamento. E Paulo, ele discursava com clareza, pois ele aprendeu aos pés do seu professor de Gamaliel, um homem muito respeitado e reconhecido. E agora Paulo prega o Evangelho e chama Silas e Timóteo para também compartilhar desse ensino, para ele não estar só, mas para dar continuidade, não só em Bereia, mas em Atenas, mas em todos os lugares que ele passar. E aqui, esse discurso de Paulo em Atenas, ele chega num lugar que tinha muitos filósofos, e eles compartilhavam no Areópago a sua filosofia. E Atenas era um lugar cheio de imagens de esculturas. Atenas era um lugar cheio de deuses. E neste lugar eram tantos deuses que eles deliravam nas letras, eles deliravam nesse discurso e não sabia a quem servir, porque tinha muitos deuses. O apóstolo Paulo, indignado por ver tantos deuses, ele teve uma ideia de pregar o Evangelho, e ele foi pregando o Evangelho, e muitos aceitavam, e muitos não aceitavam. Para aceitar o Evangelho, tem que ter o coração aberto para Deus, aleluia, tem que ouvir, como diz a palavra, ouvir e a vossa alma viverá, aleluia. E aqui, diante de tantos deuses,
diante de tanta, uma cidade bastante reconhecida, bem respeitada, mais conhecida do que muitas. E aí o apóstolo chega, vê aquelas novidades, mas ele tem uma visão diferenciada, ele tem uma visão apurada, ele tem uma visão do reino de Deus, e ele estava vendo que ali o reino de Deus não prevalecia. Precisamos ter discernimento aonde colocar os nossos pés, precisamos ter discernimento de saber o que falar, o que dizer, o que proferir, porque Deus, ele continua querendo impactar vidas, ele continua querendo transformar vidas, nações, povos, e ele nos chama para falar a mesma língua. Oh, aleluia! E o apóstolo Paulo, nesse discurso, ele disse: eu estava passeando, eu estava verificando muitas estátuas, muitos deuses, mas tinha um. Nós temos que aprender a sermos inteligentes, aproveitar os momentos necessários para saber o que fazer, e não fazer por nós mesmos, mas pedir a direção de Deus. E o apóstolo Paulo disse: diante de tantos deuses, eu vi um lugar que estava escrito o altar ao Deus desconhecido. E é dentro dessa revelação que ele entrou, é dentro dessa palavra que ele entrou, é nesse aproveitamento de ter escrito um Deus desconhecido, ao Deus desconhecido, que Paulo recebeu a palavra certa, entrou na hora certa e mostrou: esse Deus desconhecido, é esse que eu anuncio, é esse que está vivo, é este que eu prego a respeito da ressurreição, eu prego a respeito da vida, eu anuncio esse Jesus Cristo, esse Deus desconhecido que vocês ainda não conhecem. Vocês adoram, mas não conhecem. Em outras palavras, eu quero te chamar a atenção para esse Deus que merece toda a adoração, que merece toda a sua atenção. Esse Deus, ele está acima de outros deuses, de todos os deuses. Ele não aceita idolatria. E o apóstolo Paulo ia discursando e dando clareza, entendimento ao que era o caminho, o único caminho, a única verdade, Jesus Cristo. Então, olha como ele discursa. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, um lugar especial, um lugar de discurso, um lugar de colocar as suas ideias, a ideia dos filósofos e da Bíblia Sagrada, que foi o caso do apóstolo Paulo, que trouxe a revelação de Jesus Cristo. Disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente, vocês são religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, precisamente aquele que eu vos anuncio. Esse Deus, ele continua sendo desconhecido para muitos.
esse Deus, ele continua sendo desconhecido para muitos povos, para muitas vidas, dentro da igreja e fora. Mas assim como o apóstolo Paulo abriu os olhos dos cegos espiritualmente falando, esse mesmo Deus que abriu os nossos olhos, porque nós vivemos para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E quando nós entendemos que para Ele são todas as coisas, nós entendemos que devemos adorar a Ele em espírito e em verdade. Adorar a Ele em espírito e em verdade aqui dentro e lá fora. É o nosso testemunho, a nossa aliança que vai mostrar que estamos no caminho da santificação. Estamos no caminho certo que Deus escolheu para nós. Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá Deus. Então o Senhor nos chama para esse alinhamento, para nos santificarmos. E o apóstolo Paulo, ele estava santificado pela palavra. Ele estava buscando se santificar mais e ser cheio do Espírito. Não só para pular, para sapatear, para falar em línguas, mas para viver o verdadeiro Evangelho. Renunciar por amor a Deus, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar o Egito. O Egito não pode estar dentro de nós. O Egito tem que estar fora de nós. O mundo não pode estar dentro de nós. O mundo tem que estar fora de nós. Quando Deus disse: não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o sistema, o amor do Pai não está nele. Então nós não devemos amar as coisas, nós não devemos amar o pecado, mas devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós entramos por essa porta, aleluia, por esse direcionamento, quando nós entramos, o Senhor vai tirando as escamas dos nossos olhos, assim como Ele tirou as escamas dos olhos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sabia o que era religiosidade, ele sabia o que era ser zeloso na sua religião, mas ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso. A partir do momento que ele teve encontro com Deus, ele caiu, ele ficou cego, e ele foi guiado por Deus, para que um homem de Deus intercedesse por ele. E ele começou a ouvir a voz de Deus, mesmo em pecado, mesmo na sua religiosidade. E o homem de Deus foi, mesmo não querendo, por causa da fama de Paulo, de perseguidor, foi obediente a Deus. E nessa obediência, ele impôs as mãos sobre Paulo. E quando ele impôs as mãos sobre Paulo, o Espírito de Deus se manifestou na vida de Paulo, pela presença de Deus. E Deus falou com Paulo. E foi uma transformação radical. Segundo os historiadores, o apóstolo Paulo, ele ficou mais ou menos 14 anos reservado, buscando, lendo, conhecendo, se revestindo da presença e da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo sabia o que era religiosidade, porque ele viveu essa religiosidade.
encheu desse zelo, mas esse zelo não levou ele a lugar algum, porque ainda ele não tinha conhecido a verdade do liberta. E a partir do momento que o apóstolo Paulo, que recebeu a imposição de mãos, que foi cheio do Espírito Santo, a vida dele mudou. Ele decidiu: é isso que eu quero, o que eu estou sentindo, é isso que eu quero, o que eu estou vendo, é isso que eu quero viver esse evangelho de mudança, esse evangelho de libertação, esse evangelho que é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus não vai perecer. Quem entrega a sua vida a Jesus não vai perecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então o apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, ele sentiu o ambiente. Ele sentiu o ambiente, ele tinha o discernimento dos espíritos, ele sentiu a atmosfera, ele disse: olha, não está propícia, mas eu vou fazer com que essa atmosfera esteja propícia, porque eu vou mostrar esse Deus desconhecido para eles, mas agora para mim é conhecido. E isso o apóstolo Paulo fez. Aleluia! Mostrando, aleluia, o Deus que faz tudo por nós, e que a sua ressurreição, o seu caminho, nos direciona para a vida eterna. Não uma vida só neste momento, não a vida só alguns instantes, mas ele nos direciona para a vida eterna. Quem tem a vida eterna é nosso Deus. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. Ele é o único. Eu respeito quem tem o seu Deus, mas eu quero mostrar o que o apóstolo Paulo mostrou. Existe só um que merece ser adorado, só um que merece ser respeitado, digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Então esse Deus que o apóstolo Paulo prega, ao final da sua ministração bem longa e com sabedoria, teve o pessoal do contra, e teve outros que foram impactados pela presença, pela palavra, pela revelação de Deus através de Jesus Cristo. Então o Senhor quer nos impactar para sermos hoje, amanhã, depois, até a eternidade, sermos santos, sermos dignos da sua presença. Então nós não tínhamos como receber, e Ele enviou Jesus Cristo, Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. E essa salvação é para todos que encontrar Jesus, que aceitar Jesus, que romper com o pecado e fazer uma aliança eterna com Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Jó disse: eu só conhecia de ouvir falar,
Mas agora os meus olhos te veem. Então nós não podemos conhecer Jesus só de ouvir falar. Ele quer que tenhamos experiência com Ele, que Ele quer um estreitamento de relacionamento com Ele. Ele quer verdade em nossa vida, Ele quer verdade em nosso coração, Ele quer verdade em nosso discurso. Ai, manto profundo! Ele não quer que vivamos a vida como se tivesse uma gongorra. Ele quer um alinhamento, um posicionamento dentro da palavra, dentro da presença dele. Então o que o apóstolo Paulo despertou, esclareceu que o Deus desconhecido, a partir daquele momento, naquele lugar no Areópago, nunca mais seria desconhecido. Porque a palavra diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras, porque encontrais nela a vida eterna. Mas a partir do momento que nós recebemos, através da pregação, da leitura, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, a vida eterna está para nós. Nós, quando não tínhamos conhecimento, Deus não iria nos cobrar. Agora, a partir do momento que a palavra é pregada, aí, se somos transformados pela palavra, se permitimos essa transformação, há um confronto dia após dia. Quando acordamos, aleluia, o que vamos fazer, o que vamos falar, Deus nos confronta. Temos que ter esse estreitamento de relacionamento com Deus na sua palavra, porque através desse estreitamento com o dono da palavra, a nossa vida nunca mais será a mesma. Enquanto estamos na terra, pode haver tropeço, mas nós temos que decidir: eu não quero tropeçar mais, eu não quero viver mais no pecado, eu quero viver essa vida abundante, essa vida eterna. Oh, Rabacalamassuria derebiacai. O apóstolo Paulo, ele passou por lutas, por aflições, por naufrágio, por açoites, perseguições. Ele foi espancado, mas ele não desistiu. Ele sabia em quem ele cria. A coisa pode apertar, o cinto pode apertar, mas quem tem aliança com Deus, vive com Deus para sempre, porque sabe com quem pode contar. Nós podemos contar com Deus. Diga: eu posso contar com Deus. Oh, aleluia! Nós podemos contar com o Deus da sua palavra, o Deus que está derramando sobre nós a vida, derramando sobre nós do seu Espírito sobre toda a carne. Quando nós falamos dele, mais a vida em nós, aleluia, a vida em nós, por causa dele. Somos guiados por Ele, pela Sua palavra. Então, no final dessa pregação, aqui está dizendo: uns zombam, outros creem. Uns zombam, outros
crendo. Diga: eu quero estar no alinhamento daqueles que creem na palavra, que vive a palavra, que anda com a palavra, que respira a palavra, que vive a presença do Deus da palavra. Então Ele é o Deus da palavra. Nós temos que ter palavra, temos que viver esse Evangelho. Aleluia! Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram a respeito disso: te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio e uma mulher chamada Damaris. Então Deus, Ele chamou parte da liderança que estava ali no Areópago. Deus confrontou Dionísio e Damaris. Jason foi perseguido porque estava vivendo o Evangelho. Paulo estava sendo perseguido porque estava vivendo o Evangelho. Timóteo estava sendo perseguido porque estava vivendo o Evangelho. Silas estava sendo perseguido porque estava vivendo o Evangelho. Então não pense que viver o Evangelho é coisa fácil. Terra! O Evangelho não é fácil. O Evangelho é vida de Deus, é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Então todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então um dia após o outro, nós vamos estar sustentados pela palavra, estar aliançados pelo Deus da palavra, e viveremos esse Evangelho, aleluia, em todo o tempo, em todas as estações, em tempo e fora de tempo. Este é o Deus que nós pregamos, que anunciamos e que você pode receber, que está ouvindo. Ele é para todos que aceitarem. Ele dá a liberdade, não é libertinagem, Ele dá a liberdade para viver o Evangelho. Esse Evangelho é um Evangelho de renúncia. Quem vive esse Evangelho tem prazer, não vive pensando: eu estou escravizado, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque esse Evangelho traz consciência, traz libertação, traz revelação e traz prazer de servir a Deus. Esse é o Evangelho de Deus. Esta é a palavra de Deus. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. É o que está escrito. Amém? Então eu vou orar, concluindo esta palavra. Pai, obrigado porque o Senhor visitou os crentes de Belém, visitou os crentes de Atenas, visitou Peri, visitou Salvador, Bahia, visitou cada lar que está ouvindo, os que não estão ouvindo. Que o Senhor continue visitando, alcançando, libertando, transformando o mais vil pecador, e que todos dê a oportunidade desse Deus fazer, porque Ele quer fazer.